Olá! Hoje o programa traz mais um debate de relevância para você. Vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, 8 de março. A data é quase sempre relacionada à delicadeza, ao instinto maternal e outras características consideradas femininas. Mas muito além disso, ela marca a luta das mulheres por igualdade de gênero. E para falar mais sobre este assunto, o programa traz hoje Elismênia Oliveira, que é representante do colegiado do Fórum Goiano de Mulheres. Olá, Elismênia, muito obrigada pela presença novamente. Olá, Camila. Olá para todo mundo. Eu sou Elismênia, eu estou representando o Fórum Goiano de Mulheres aqui hoje e para falar sobre o 8 de março de uma perspectiva feminista, então. Bom, e também estamos com a Maria Rita Medeiros Fontes, que é gerente de projetos da Superintendência de Políticas para as Mulheres, a Semira. Muito obrigada pela presença também. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando em nome da Secretaria de Mulheres do Estado de Goiás e contribuir, com esclarecimento, que ainda é um assunto, um tema que precisa ser muito debatido. Bom, mas antes de começarmos esse debate, você confere uma matéria especial que fala um pouco sobre a vida da militante Clara Scharf, que esteve em Goiânia, e também sobre a violência contra a mulher. Uma vida dedicada à luta por direitos, principalmente das mulheres. Clara Scharf, de 88 anos, conta que sempre batalhou pela igualdade da mulher, mesmo sem saber ao certo o que fazer no início. Na juventude, ela entrou para movimentos populares e de mulheres e permanece na luta até hoje. Para ela, houve muitos avanços na condição da mulher, mas ainda é necessário discutir vários pontos. Eu acho que falta muita coisa ainda, né? Primeiro porque não é toda a população que já está participando dessa discussão. Nem todas as televisões, nem todos os jornais, nem todas as rádios. Ainda é insuficiente. E as pessoas, quer dizer, se jornal, rádio, televisão, tudo, entram nessa discussão, muitas pessoas que têm dúvidas, não sabem ainda como se portar, o que fazer diante desse quadro, você não tem meios. Os meios são esses que a gente tem agora, esses e outros, né? Mas esses são muito importantes porque você pode provocar o diálogo. Clara acredita que a violência contra a mulher cometida pelos maridos e familiares é um dos principais problemas a serem enfrentados. Para isso, o debate público e o enfrentamento do medo de denunciar seriam essenciais. Fazer com que a mulher perca o medo, né? Que isso é uma coisa séria. Muitas vezes a mulher não revela, não conta, não diz o que acontece na sua casa, porque ela tem medo de apanhar, né? Ela não tem coragem de que isso possa ser transmitido para o público e que tenha algum efeito real. Então, tudo isso é muito bom, esse meio de comunicação que você está usando agora, facilita muito que a coisa seja discutida mais abertamente. A recém-impossada delegada plantonista da Delegacia Estadual da Mulher, Laura de Castro, concorda que o medo que as vítimas sentem é um entrave para o combate à violência, principalmente no interior do estado. Eu acredito que nos grandes centros, nas capitais, a mulher tem mais consciência, sim, dos seus direitos, até porque a divulgação é mais ampla, os órgãos de proteção estão mais presentes, então ela tem mais acesso à informação e tem mais acesso aos serviços de proteção. Agora, assim, o que me preocupa, e eu acho que o que preocupa todas as autoridades que trabalham nessa área de proteção à mulher, é justamente em relação à mulher assim, que vive no campo, a mulher rural, a mulher que vive em florestas, as mulheres que vivem assim, afastadas dos centros urbanos. Porque além de não ter tanta facilidade de informação, tanto acesso à informação, ela também tem o problema de não ter assim, aquele contato, os órgãos de proteção ao alcance. Segundo dados de um estudo feito pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, Goiás é o estado com a segunda pior média do país no que se refere às taxas de homicídios femininos. Atrás somente do Espírito Santo. A capital do estado também apresenta uma estatística negativa. Em números proporcionais com a população, Goiânia é a segunda capital do Brasil com o maior índice de mulheres assassinadas, ficando atrás somente de Maceió. Em 10 anos, houve crescimento no registro de assassinatos de mulheres acima de 100% no estado de Goiás, enquanto no Brasil o número de homicídios teve aumento de 17% no mesmo período.
Segundo dados desta pesquisa, 71% dos registros ocorrem no domicílio da vítima. Em 43% dos casos, o assassino foi o parceiro ou ex-companheiro. Já em quase 20% dos registros, os agressores são os pais. E em 7% são os irmãos ou filhos. A delegada titular da DEAN, Elisa Gomes, salienta que é preciso unir esforços de toda a sociedade para que menos mulheres sejam vítimas de violência. E isso tem sim que continuar sendo combatido com políticas públicas, com trabalho eficiente da polícia, com trabalho de conscientização, com trabalho cultural, de mudança realmente de comportamento, onde as pessoas comecem a inverter seus posicionamentos, onde realmente as pessoas deixem de imaginar a mulher como um indivíduo, apenas um indivíduo frágil, que pode ser passível, sim, de subordinação, de domínio e ser encarada como uma coisa, como um objeto. Na verdade, nós somos todos iguais, com direitos iguais, a mulher tem conquistado seu espaço e não é possível hoje, no mundo em que vivemos, no século em que vivemos, com tudo que tem acontecido, nós admitirmos situação de violência contra a mulher. Bom, então, para começar nosso debate, gostaria de falar primeiro sobre essa data, o Dia Internacional da Mulher. Qual que é o significado dela? Qual que é a origem dessa data? Lismênia, você como movimento feminista, podia falar um pouco mais para a gente sobre essa data? Então, o 8 de março, né, ele tem uma história que é coletiva e que ela vem de muito tempo, já do século XIX, com as primeiras lutas feministas, e mesmo estando vinculado à morte, né, de trabalhadores em 1857, ele, na verdade, começa a ganhar mais força por volta de 1910, com feministas socialistas e comunistas que lutavam especificamente pelo direito ao voto e pelo direito ao trabalho. Então, é uma reivindicação por representação social, a princípio, e por uma representação social feminista, cunhada por movimentos sociais, né, desde o século XIX aí. E ela é uma data legitimada só em 1975, né, oficialmente como data internacional, que não por acaso é quando o movimento feminista ele ganha mais voz socialmente, né? Ele implode e você tem picos de vários movimentos em vários lugares. Então é em 1975 que começa a ser uma data internacionalmente, né, reconhecida e oficializada e tem, portanto, essa história coletiva de luta. Na verdade, essa história ela tem um passado bem anterior, né? Porque a mulher ela foi literalmente massacrada, né? Grandes pensadores sempre relegaram a mulher nem ao segundo plano, ao terceiro plano. Então, essa marca, o 8 de março, para nós é uma data importante, porque ela marca toda essa luta que é uma constante na vida da gente. E atualmente, como é que vocês encaram a luta por direitos? Ainda no século XXI, uma mulher tem muita coisa por que lutar? Na verdade, não é que exista muita coisa por que lutar. Os nossos espaços ainda não foram concedidos na medida em que a gente não tem o reconhecimento, nem profissional e nem na questão do pagamento de salários. Nós ainda corremos atrás, temos o maior número de pessoas formadas, pós-graduadas, e não temos o espaço devido no campo do trabalho. Além disso, continuamos tendo o trabalho do terceiro turno. Qual é? Nós temos o turno do trabalho remunerado e o turno do trabalho em casa, porque ainda não há um entendimento que o homem tenha que participar disso. Ele ainda, quando ele participa, ele ainda se coloca na condição de ajudante, e não de cooperador ou de parceiro, né? Então, a gente ainda tem muito que caminhar nessa... Porque é um traço cultural, a questão é cultural, né? É isso mesmo, porque a conquista feminista, que é uma conquista básica de que mulheres são gente, ela ainda não foi completamente aceita socialmente, né? A gente tem vários países em que as mulheres não estão ainda em uma situação de paridade, o Brasil é uma desses países. As instituições, elas ainda são instituições que pregam violências contra as mulheres, sejam elas as mais diversas, e é isso que a Maria Rita falou, né? Culturalmente, mediaticamente, a gente tem uma produção de ódio às mulheres que ele ainda é incentivado. Então, o 8 de março ele é mais que necessário ainda hoje. Ainda é. E onde a gente pode perceber essa cultura de ódio contra as mulheres? Então, a não admissão do sexismo institucional, por exemplo, é uma das possibilidades da gente ver essa cultura de ódio. A nossa sociedade, o sexismo ele é tão arraigado socialmente que em todas as práticas da nossa vida diária, desde
nascer em uma família e ter que usar rosa ou ser diferente dos meninos, a começar a frequentar a escola e ter mais voz ou ser mais vinculadas ao português ou a outras matérias e não às ciências, por exemplo, são essas práticas de marcação de ódio. E outras é não ter uma participação efetiva nas instituições ainda, a gente não tem paridade, mesmo votando. A gente não representa nessas instituições ainda um mínimo básico, nem nos partidos políticos, nem no Senado, nem em nenhum dos postos de representação social, né, de representação dos vários grupos. Então, esse ódio, ele é instituído em várias esferas. Existe um processo de silenciamento, de que o Brasil, por exemplo, seja um país feminicida, que prega esse ódio às mulheres, de um jeito em que esse silenciamento ele faz com que essas violências continuem. Por exemplo, na luta mais forte, que é contra a violência contra a mulher, nos casos de estupro, por exemplo, que são os casos mais radicais. A nossa política, às vezes, é de colocar a culpa em uma pessoa específica, como se fosse um problema psíquico, um problema, né, da pessoa, um problema individual. A gente não vê que ele é um problema macro, institucionalmente arraigado e não reconhecido, que faz com que várias mulheres sejam violentadas ao longo da vida delas, ainda que não estupradas, passem por vários processos de violência, de uma forma que a gente silencia e não reconhece esses processos. Você vê o que ela está dizendo, a educação sexista começa dentro de casa. A diferença é a partir do nascimento. A menina fura para colocar o brinquinho, usa cor-de-rosa, o menino usa azul. Isso progride com eles dentro de casa durante a vida. A criança, normalmente a menina recebe brinquedo, casinha, bonequinha, fogãozinho, cozinha. O menino recebe incentivo para criatividade, para montagem de brinquedos, naves espaciais, né? Sem contar as armas que às vezes são dadas de presente, que aí é uma outra questão também que incita a violência. Mas, na verdade, o que acontece? Dentro da própria casa, na criação das crianças, há essa diferenciação. Como é que vai ser a convivência delas fora de casa? Engana-se quem pensa que quem orienta a criança para viver fora de casa é a mãe. A mãe ensina afeto, ensina carinho, ensina harmonia. Quem ensina relacionamento fora de casa, normalmente, é a figura masculina, porque é como o pai se relaciona que vai ser a reprodução do modelo. E aí você começa a diferenciação na criação das meninas e dos meninos, você tem a diferença de relação do marido com a esposa, e aí vai perpetuando isso ao longo dos séculos, né? A gente vai continuar esse debate no próximo bloco, porque agora você acompanha um intervalo.